Olá, sejam muito bem-vindos ao Na Ponta do Lápis, o webcast da Fast Money, a editoria de economia e finanças da Fast Company Brasil, com o oferecimento do Santander. Aqui é o espaço em que promovemos diálogos com especialistas que são referência em suas áreas de atuação para falar de temas que movem a economia e impactam diretamente o nosso cotidiano, como educação, saúde, inovação, desigualdade, finanças pessoais, sustentabilidade e novos modelos de desenvolvimento. Hoje eu vou conversar com um nome que é sinônimo de educação financeira no país. Gustavo Cerbasi é mestre em finanças pela Universidade de São Paulo, é graduado em administração pública pela FGV, aqui de São Paulo, atua ainda como consultor, professor, palestrante, é autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Entre eles, o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que deu origem aos filmes da franquia Até que a Sorte nos Separe. Outro livro, A Riqueza da Vida Simples, foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o principal reconhecimento do mercado editorial brasileiro. Cerbasi, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui Na Ponta do Lápis. Prazer estar com você e estar com todos que nos assistem aqui. Bom, queria começar do começo. Eu não me lembro, quando eu era pequena, de discutir educação financeira, nem na minha casa, nem na escola. É como se fosse um tema proibido, como se saber quanto se ganha, quanto se gasta, não fosse um assunto nem entre os adultos e nem entre as crianças, né? Mas de um tempo para cá eu sinto que isso mudou, inclusive por conta do seu trabalho também, né? Por que isso é importante? Por que isso é um assunto para a gente trazer para a mesa do almoço, do jantar? Enfim, como é que você vê essa questão? Bom, é uma mudança muito intensa que acontece não agora nos últimos 10 anos, mas a gente pode falar nos últimos 50, 60 anos. Tá? A gente vem de tempos em que nossos avós, bisavós, tempos de guerra, em que as pessoas tinham que esconder propriedades, riquezas, ouro, né, se usava para não mostrar para ninguém, fuga de declaração de Receita Federal, de governo, havia um medo do governo tomar. À medida que foi se modernizando a relação da sociedade com as instituições, com o governo, e à medida que foi se tornando mais automático o processo de fiscalização também, a transparência aumentou. Então a gente vem de uma geração, aí já a geração que a gente vive, né, que nós não lembramos dos nossos pais falando sobre dinheiro, ou quando se falava que era segredo de Estado, não pode falar, ninguém pode saber. Na frente das crianças, então, nem pensar. Não é assunto para conversar na frente das crianças. E a gente vem num exercício contínuo de vamos dizer, aprofundamento da relação das pessoas com o assunto dinheiro. A gente lembra que lá no começo dos anos 2000, investir em bolsa, por exemplo, era assunto de uma elite, de um clube muito pequeno, fechado, né, de pessoas engravatadas que negociavam títulos. E aí veio o programa, na época, Bovespa vai até você, né? A Bolsa de Valores chamava Bovespa na época. Então se promoveu o acesso das pessoas ao mercado de renda variável. Não cresceu tanto, mas com isso veio de carona toda uma preocupação com dar acesso à educação financeira, provocar esse acesso. Instituições financeiras, bancos em geral, começaram a trazer o assunto nas suas cartilhas, nas suas propagandas. 2020 foi um ano importante para a educação financeira, porque ela passou a fazer parte oficialmente do currículo educacional brasileiro, na base comum nacional curricular. Só que, infelizmente, foi um ano de pandemia também, então o tema ficou meio perdido. Aulas online, tentou se salvar um pouco da educação naquela época, então a educação financeira começou meio timidamente nas escolas, mas de carona, um movimento que já existia nas redes sociais, de muitos influenciadores falando sobre o assunto, provocando o assunto, desde a economia doméstica, né, como salvar alguns centavinhos, até como investir em coisas complexas, como ações de baixo valor, criptoativos. Então cresceu esse conteúdo. Havia essa esperança de que a educação financeira transformaria radicalmente a vida das pessoas, ensinando a oportunidade de trabalhar, guardar um pouquinho para o futuro, ter acesso aos investimentos, acesso que foi facilitado pela pandemia, porque em razão da necessidade do auxílio emergencial chegar a mais pessoas, todo mundo abriu conta corrente, né, para receber os pagamentos numa conta digital. Só que nesse mesmo período pós-pandemia, que a gente vê que o assunto está nas escolas públicas e privadas, qualquer canal de comunicação que você abrir tem um assunto finanças. Pode estar debatendo impostos, pode estar debatendo renda, economia. O assunto está presente. Só que o brasileiro nunca esteve tão endividado quanto agora. Nós começamos o ano 2025 com a estatística de que 78% dos brasileiros estavam endividados.
78% é o número que a gente chegou no passado, mas no fim do ano, antes do 13º. Esse ano, após o 13º, após chegar aquele recurso adicional para as famílias, a renda extra do trabalho temporário de fim de ano, nós vemos em fevereiro 78% dos brasileiros endividados. O que significa isso? Que, em paralelo à educação financeira que veio crescendo, cresceu com marketing muito forte, com uso de dados muito intensificado, com inteligência artificial, cresceu um marketing provocando as pessoas a fazer apostas. Desde as apostas esportivas, que muitos dizem que não, mas não é tão perigoso, é lazer. Não seria perigoso se não fosse com controle de dados, né, no aplicativo que está na sua mão, né, que cada segundo de uso ou não uso é controlado. Então, combina apostas esportivas, combina com jogos eletrônicos que ou usam ou não usam dinheiro, mas são elementos viciantes. Isso tem distraído as pessoas da construção da própria carreira, da construção do próprio trabalho e da organização pessoal. Então, por mais que haja educação financeira, a população está se perdendo em distrações do dinheiro ou buscando atalhos para tentar acelerar o processo de prosperidade, o processo de enriquecimento, talvez combinado com uma certa ansiedade que as redes sociais mostram. Parece que todo mundo fica rico rápido, só se fala de jovens de 20, 25 anos que têm milhão, bilhão, e muita gente está entendendo que o caminho para isso é o atalho da aposta. Seja aposta num joguinho, seja aposta numa ação milagrosa que é negociada na bolsa, seja aposta num criptoativo. E as pessoas não estão mais encontrando utilidade ou percebendo valor naquilo que eu chamo de o curto caminho longo. Né? Para construir prosperidade é um passo atrás do outro, um tijolinho em cima do outro. Não é um pensamento mágico, né? Exatamente. Você tem um processo. Você sabe que se fizer tudo direito, ou quem tem educação financeira sabe, né? Se fizesse tudo direito, em 30 anos, com certeza você teria um nível de prosperidade e independência muito tranquilo. E eu falo de curto caminho longo porque você consegue a cada mês confirmar que está no caminho certo. Você contratou uma previdência, você faz investimentos em renda fixa, você está seguindo a orientação do seu assessor de investimentos. Se você seguir um passo a passo, pouco provavelmente você vai chegar muito longe daquilo que foi planejado. Só que as pessoas, em vez de buscarem o curto caminho longo, estão buscando o longo caminho curto. Vamos tentar um atalho? Não dá, você ganha um dinheiro, perde. Começa de novo alguns meses depois, perde. Começa de novo 6 meses depois, perde. Então essa tentativa e erro, que é frequente, essas apostas que as pessoas estão fazendo, tanto nos investimentos quanto em negócios, né? Eu vou abrir um negócio online, eu vou agora usar uma ferramenta digital para ter um canal para faturar no YouTube. A pessoa perde muito tempo com isso e está perdendo o valor da sua profissão. Então, há uma necessidade de um resgate do antigo conceito de planejamento, que é o que eu preciso fazer para que, se tudo der errado na minha vida, eu tenha lá na frente uma renda que garanta o meu sustento com uma certa margem, né, e que me permita, se eu não mexer no que é necessário construir para ter essa renda no futuro, sobrou mais dinheiro, eu vou fazer algumas apostas, eu vou me divertir na aposta esportiva, eu vou tentar comprar criptoativos achando que eu vou fazer uma escolha melhor do que a maioria dos investidores e ganhar muito dinheiro com isso. Não é proibido fazer algumas experiências com o dinheiro, desde que você faça o correto com aquele dinheiro que vai construir o seu futuro. A população ainda não entendeu a importância, a ideia de seguir por esse curto caminho longo, um caminho longo que é previsível e que vai levar, com certeza, a uma condição de poder suprir suas necessidades com renda a partir do patrimônio com bastante tranquilidade. Hoje, com a digitalização, com Open Banking, Open Finance, qualquer pessoa tem acesso aos melhores produtos de investimento. Só que não estão aproveitando os melhores produtos de investimento, estão aproveitando os produtos mais especulativos, apostas para que talvez consigam acelerar o processo de criação de riqueza. Serbasi, a gente vive num país em desenvolvimento, onde muitas pessoas têm renda, mas aquela renda é o suficiente apenas para pagar as contas do mês, às vezes um cinema, sim, às vezes nem isso, né? Mesmo essas pessoas, elas têm, ao seu ver, condição de se planejar, de fazer algum tipo de investimento, por menor que seja. Eu pergunto por quê. Muita gente que vive nessa situação de receber o salário e só conseguir pagar as contas do mês, acha que isso não é para elas, né? Como é que você vê isso? Bom, todos têm, mas não é porque a pessoa ganha pouco que ela vai se organizar e vai sobrar dinheiro. Planejar significa planejar a carreira também. Eu posso planejar o aumento da minha renda. Então, se eu não tenho trabalho, eu vou pegar um trabalho de acesso. Eu vou ser um assistente, um auxiliar, um trabalho mais braçal no começo da minha carreira, enquanto eu uso parte do meu tempo para fazer um curso técnico, uma certificação, para buscar um conhecimento de preferência
numa área que seja escassa na região em que eu vivo. Então, o que está faltando no Brasil hoje, além da educação, que já é clichê, né? A educação a gente sabe que é rasa no Brasil, a gente está apanhando no PISA, aí nas avaliações de matemática português, que acho que é o menos que o básico. O básico seria a educação estratégica. Como que você monta a sua carreira? Em que região você vive? Quais são as profissões que estão em falta na sua região? A pessoa tem que saber isso? Não, falta uma coordenação social, usar as instituições do Sistema S, por exemplo, uma coordenação entre prefeituras, para entender o que está sobrando de empregado numa região, o que está faltando de atividade e função em outra região, porque por mais que a gente veja mercados saturados, do tipo, não dá para viver numa cidade como São Paulo trabalhando como pintor, que o pintor ganha pouco. Não, o pintor não ganha pouco. O pintor altamente profissionalizado, com cursos que permitem a ele usar técnicas que são pouco aplicadas no mercado, esse pintor está contratado por empresas de incorporadoras, escritórios de arquitetura, e ele não tem tempo para atender famílias porque está com a agenda lotada e ganha muito bem. Agora, o pintor que trabalha fazendo um bico, que aprendeu com algum parente, algum vizinho, como é que se faz aquilo, não é um trabalho profissional, ele não só ganha pouco, como quando ele faz o trabalho, ele não é bem recomendado, bem avaliado, ele vai ter que ralar para conseguir uma próxima atividade, ele sofre com a profissão, quando que há muitas regiões do Brasil que carecem, às vezes, de um pintor com conhecimento técnico. Tem incorporadores em todas as regiões do Brasil, mas falta mão de obra. A mão de obra é cara. Então, se você viajar para o Centro-Oeste, que é uma região muito pujante no Brasil hoje, por mais que seja uma região pujante, todo mundo sabe, né? Qual que é o lazer das pessoas que vivem nas cidades mais ricas do Centro-Oeste? É pegar o jatinho e viajar para o litoral catarinense e passar o período de folga nas praias, porque falta lazer. Mas falta lazer por quê? Falta investimento e falta mão de obra para você ter um teatro, para você ter um parque, para você ter uma série de atividades que vão exigir mais tempo para aquilo ser constituído. Porque não há uma boa coordenação no sentido de falar, olha, 2, 3, 4 estruturas faltam uma região, mas para criar essas estruturas eu preciso ter os profissionais que atuam nessas estruturas, eu preciso ter o convite à mobilidade. Algo que, por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos, né? A gente vê em qualquer filme norte-americano que o jovem sai da faculdade e vai morar do outro lado do país. Ele vai procurar uma cidade, um estado que dê incentivos para ele morar lá, pagando menos imposto, remunerando mais pelo trabalho dele. Então, essa mobilidade é muito limitada no Brasil, porque a pessoa nasce numa comunidade, acha que não tem direitos, espera o amparo da sociedade, do governo, mas mesmo nascendo na comunidade, se ele for convidado a fazer um curso técnico, talvez que nem custe nada, né, custeado pelo Estado, aprender uma profissão e se mudar para uma região onde essa profissão é escassa, provavelmente ele vai ganhar bem e vai ganhar o suficiente para pagar as contas dessa região. Então você está falando o seguinte, quando a gente pensa em planejamento financeiro, a gente pensa primeiro na nossa carreira e a gente olha o cenário também, né? Como é que está o país, onde que, né? Não é olhar aqui, é olhar o todo. Exatamente, eu tenho que entender se eu quero estar melhor daqui a 5 anos, como eu vou estar melhor, onde eu vou estar melhor, qual estratégia eu vou seguir para estar melhor. É uma combinação de trabalho e poupança e escolha simples no primeiro momento para sobrar dinheiro, então eu vou pagar o meu pedágio, né? Eu ganho, por exemplo, R$2.000, eu passo a ganhar 3.000, fui promovido. Se ao ganhar 3.000, eu adapto o meu padrão de vida, o padrão de consumo a R$3.000, eu perdi a chance de manter por mais um tempinho aquela situação limitada que eu tinha, mas permitir fazer uma poupança, que às vezes é essa poupança que eu preciso para fazer um curso que poucas pessoas fazem, que me permite ser um profissional diferenciado no mercado e que vai ser contratado por um salário muito maior. Então, por ter priorizado o consumo, eu não consigo melhorar minha renda. Por não melhorar a renda, eu nunca mudo de vida. E aí eu vou contar com o auxílio dos outros. Eu vou achar que eu sou uma pessoa desprivilegiada, repetir o discurso de que quem ganha pouco tem que ser amparado pelo mercado, pelo governo, e o governo vai ver aí uma oportunidade de garantir votos para as próximas eleições, para sustentar uma situação limítrofe em que as pessoas não têm ambição de evoluir. A ambição de evoluir depende dessa predisposição ou dessa educação, vamos chamar de educação empreendedora, educação estratégica, que a pessoa se imagine lá na frente e faça uma engenharia reversa do que ela precisa fazer na vida dela para chegar naquele ponto. Da mesma forma que um atleta planeja estar na Olimpíada, ele não fica torcendo para ser chamado para a Olimpíada, ele vai fazer um trabalho de 4, 8 anos, contratando um nutricionista, treinando de madrugada, fazendo os exercícios que tem que fazer com algumas privações para alcançar o que ele quer. Para melhorar na vida, eu preciso ter esse exercício de antecipação, de estratégia para construir os degraus que com uma certa previsibilidade me levam onde eu quero. E quando você ouve essas pessoas, as pessoas te procuram para fazer esse planejamento de vida, né? Não é um planejamento só financeiro, é um planejamento de vida. Você consegue mesmo
com essas pessoas que às vezes ganham pouco, traçar um caminho de investimento para elas, né? Você usou esse exemplo do 2.000 para os 3.000 reais, né? Ela vivia com aqueles 2.000 reais, de repente ela começou a ganhar 3. Claro que às vezes a gente quer fazer uma coisa, ter um luxo, mudar de casa, mas ouvindo essas pessoas, você consegue propor coisas pontuais para elas? Quanto mais jovem, mais fácil é o trabalho, porque o jovem está começando uma vida adulta, está começando a pintar a sua tela, né, da vida com um quadro em branco. Então ele não tem que desconstruir nada. Quanto mais idade tem, mais difícil é o trabalho, porque eu tenho que convidar a pessoa a desfazer algumas coisas que ela faz errada, e se aquilo é feito errado por 20, 30 anos, já virou hábito, né, já virou uma situação que é muito engessada, difícil de mudar. Mas mesmo quem tem uma condição de renda mais limítrofe, e a gente fala de 2.000, 3.000, está bem abaixo do ideal, né? Tem vários estudos do próprio Diese que diz que o ideal para um casal hoje seria algo na casa de 5, 6 mil reais para ter um mínimo de renda digna no Brasil. Mas quem ganha menos do que o mínimo tem que esquecer por um tempo aquela ideia da independência financeira, né, da prosperidade baseada em um patrimônio, para primeiro investir nela mesma, né? Então, peraí, com essa renda você não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos fazer um sacrifício de alguns meses, poucos meses, mas para juntar o dinheiro necessário para o seu próximo curso técnico. Qual curso técnico? Aí a pessoa precisa responder mais do que eu, porque ela tem uma noção, na realidade dela, o que falta, né? O que seria um trabalho melhor do que ela exerce hoje na região que ela vive. Então, buscar o próximo passo na carreira, para que nesse próximo passo, com uma renda maior, se há um certo sacrifício para manter a condição de vida atual, que ela aguente esse sacrifício por mais alguns meses. Mas com salário novo vai ter um fôlego, vai criar um colchão financeiro que permita ousar um pouco mais na carreira, né? Para fazer um próximo curso ou para mudar de região, por exemplo, para ir procurar num outro estado um trabalho que remunere mais ou que não remunere mais, mas que permita viver melhor no estado que custa menos para viver. Então esse trabalho ele é tão interessante para as famílias de baixa renda quanto é para as famílias de alta renda. Não é muito diferente o trabalho para famílias de alta renda. Porque as famílias de alta renda, por mais que elas tenham melhor condição de chegar a uma independência financeira, elas estão tão distantes da independência financeira quanto as famílias de baixa renda, porque elas têm uma renda elevada, só que têm um consumo elevado também. E aí qualquer ruptura na carreira, qualquer situação mais grave na família, faz com que aquele hábito, aquela maneira de viver se perca rapidamente. Então, parece que as famílias de alta renda têm um certo privilégio. Na cultura que a gente vive, esse privilégio não existe. É uma minoria muito grande, aliás, uma minoria muito pequena de famílias que realmente se preocuparam em construir um futuro, mas um futuro não pautado na restrição do presente. É um futuro baseado no equilíbrio. Adotar um estilo de vida em que eu eleve minhas escolhas, à medida que a renda vai crescendo, o suficiente para não perder a condição de manter essas escolhas no futuro. O que a gente vê no Brasil é que, basicamente, a pessoa vai de 2.000 para 3.000, de 3.000 para 5, de 5.000 para 10.000 de renda, ou de 10.000 para 200.000, não importa. Ela quer adaptar o padrão de vida dela a essa renda instantaneamente. Quer mostrar para as pessoas que deu certo, quer ostentar nas redes sociais que agora pode ter o carro da moda, a roupa da moda, fazer a viagem para o lugar da moda. Isso está sendo uma necessidade mais urgente do que não perder no futuro a condição de bem viver que o dinheiro permite prover. O Brasil, do jeito que geograficamente ele está hoje desenvolvido, mal distribuído, o desenvolvimento nas principais cidades, com muito por fazer no interior, ainda é um país de grandes oportunidades, ainda é um país que premia muito quem tem um conhecimento diferenciado, quem pode ter mobilidade pelo país, só que a gente não está aproveitando essa vantagem e, com isso, a população tem se empobrecido num nível a situação se tornar grave, tão grave que hoje, né, se nós tivéssemos uma condição de, taxa de juros baixa, crédito disponível, emprego mais farto, é tanta gente endividada que talvez eu precisaria, não da próxima eleição, mas de mais outro ciclo eleitoral de mais 4 anos para começar a perceber efeitos de uma política econômica que favorece o crescimento. Por mais que você favoreça o crescimento, hoje as famílias não conseguem crescer, porque elas vão precisar de alguns meses ou anos para acabar com suas dívidas. Isso é um desastre econômico. Porque é muito difícil. Imagina que quando a taxa Selic cai, a gente quer favorecer o consumo. Mas se você quer favorecer o consumo e as pessoas estão tentando pagar as dívidas, baixou a taxa Selic, as empresas vão produzir, vão ter problemas, não vão conseguir se desenvolver porque o consumo vai continuar baixo por um tempo. E aí não se justifica baixar tanto a taxa de juros. Então você tem que manter o equilíbrio com taxa de juros mais elevada.
E aí vai custando caro para o trabalhador corrigir sua dívida. É difícil alcançar o equilíbrio quando você ficou muito longe do que seria o equilíbrio ideal de consumo. E quando se fala em planejamento, tanto para pessoas, para famílias de baixa renda ou de alta renda, como essa comparação que você fez, no caso das famílias de baixa renda, é preciso objetivos a curto prazo para manter-se motivado, né? Você falou de um curso. Então, né, você ganhou R$1.000, vamos economizar mais tanto para fazer um curso. Tem que ser coisas curtinhas que são revisadas ao longo do tempo? É interessante que sejam objetivos de curto prazo, por quê? Se eu coloco um objetivo de longo prazo, do tipo, olha, vamos juntar dinheiro por 4 anos, daqui a 4 anos você faz um curso muito bom que vai mudar a sua vida, vão ser tantos problemas nesses 4 anos que a pessoa vai desistir com certeza em algum momento desse prazo. Não adianta você se privar de 50 a 100 reais por mês, que a gente fala, 50 a 100 reais parece pouco, mas para a família de baixa renda é o único comer fora da família fora de casa, é a única festa em família que participou, levar um presente para um parente. Então, se privar de 50 a 100 reais é um corte na carne, é realmente uma dor que, se sustentar por muito tempo, vai chegar uma hora que a saúde mental foi para o ralo e a pessoa não consegue manter. Então, quando eu falo do objetivo de curto prazo, você não vai fazer um grande curso, vai fazer um pequeno curso. Técnico, qualificante, talvez subsidiado, como eu falei, sistema S, relação custo-benefício é ótima. Então, um curso para trabalhar no comércio ou na indústria, aprenda uma função para que o seu currículo valha mais. Se não conseguir um trabalho em função disso, faça um segundo, um terceiro curso, até porque quando a gente está num ambiente de aprendizado, não é só pelo que a gente aprende a fazer. A gente está em contato com um acadêmico, um professor que dá referências, que pode falar sobre caminhos que eu posso seguir com esse conhecimento novo. Conseguiu concluir um curso? Tem que celebrar. Então, se você fez um esforço, juntar dinheiro por 2, 3 meses, junte por mais 1, 2 meses para ter um jantar em família, para comemorar o diploma que você tem, para comemorar um passo que você está dando na carreira, para que isso simbolize a celebração e simbolize a motivação que você precisa para um projeto um pouco mais longo. Então, geralmente, quem me procura vem com sonhos do tipo, eu quero juntar 1, 2, 3 milhões de reais para ter uma independência financeira. Em quanto tempo? 10 anos. O meu trabalho vai ser estimular a pessoa a jogar esse prazo mais para frente, daqui 15, 20 anos, por mais que ela tenha idade, não tem problema, mas eu quero incluir outros projetos no meio do caminho, para que ela aprenda o exercício de sacrificar, celebrar, sacrificar, celebrar. Aquilo vai se tornando um hábito. Então é mais ou menos como você falar, quero correr uma maratona. Você vai procurar um personal trainer e falar, quero daqui a 1 mês estar correndo uma maratona. Vai jogar seu objetivo da maratona para daqui a 2 anos. Mas vamos fazer uma corrida de 1.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, para que você comemore as pequenas vitórias e aquilo te dê força para aguentar um treino para 5.000 metros. Então, essa construção da motivação ela tem que ser gradual. Porque senão você cai num grande esforço, se lesiona no primeiro treino mais longo que você tem, abandonou o esporte que era seu sonho. Com dinheiro não é diferente. Um sonho muito ambicioso, num prazo muito longo, rapidamente a pessoa vai ver que não é para ela, vai engavetar aquilo e vai esquecer. Ela vai procurar outros tipos de ajuda. Se eu ensino a pessoa a comemorar vários pequenos projetos, o projeto de curto prazo motiva ela para o de médio prazo. Agora ela consegue melhorar a casa dela. O projeto de médio prazo, bem comemorado, dá a disciplina que ela precisa para o longo prazo. Isso vai se tornando um hábito interessante na vida dela. E essas pessoas de alta renda? Você falou que às vezes é muito difícil fazer esse caminho contrário, né? Fazer com que essas pessoas percebam que aquele dinheiro não precisava ser gasto daquela forma ou naquela, né, quantidade. Por que essas pessoas têm dificuldade de recuar nesse padrão de vida pensando em algo futuro? As pessoas não sabem o que é felicidade. Elas estão perdendo a noção do que é felicidade. Porque quando a gente é criança, quando a gente é jovem, felicidade está em algo muito simples. Uma criança é um sorvete no parque, é ver o avô, está nas companhias, nas pequenas experiências. Para o adolescente, aquele que já ambiciona a vida adulta, a felicidade é uma conquista diferente. Vou vou subir a montanha mais alta, vou conhecer um lugar diferente, vou para as principais festas do mundo. Quando esse adolescente resolve ser adulto, ele vai seguir as receitas que outros adultos seguem. Não, mas eu vou me casar, eu preciso ter uma casa, como é que eu faço para ter uma casa? Procura a referência da casa que eu quero financiar. O jovem de hoje já tem alguma educação financeira, ele não necessariamente quer financiar a casa, mas quando ele não vê outro caminho, a não ser perguntar quanto custa financiar uma casa, o sistema financeiro oferece um padrão. Olha, com a sua renda, você pode comprometer até 30% da sua renda, você pode comprar esse tipo de casa. Pronto. Como a pessoa não tem uma educação estratégica, para ela,
aquela é a referência do tipo de casa que ela pode comprar. Mas ninguém falou que é o tipo de casa que ela precisa. É o máximo que o sistema financeiro aceita que ela financie. Ninguém convidou essa pessoa a comprar uma casa, por exemplo, 70% mais barata, 50% mais barata, um estilo de vida bem simples, mas que a pessoa possa gastar muito com investimento em cursos, em experiências, em lazer. Então o jovem rapidamente abandona seus sonhos porque ele ingessa muito do orçamento, o financiamento da casa, o financiamento do carro, com escolhas que não foram exatamente adotadas pela pessoa, mas foram sugeridas por um sistema que está viciado. Porque esse jovem está repetindo lições que foram seguidas pelos adultos. Adultos que vivem na sociedade está 78% endividado. Ou seja, eu vou fazer o mesmo que a maioria faz, que leva essa maioria para as dívidas. Então esse jovem, depois de alguns ciclos de vida adulta, 1, 2, 3 anos, ele já esqueceu que ele queria subir a montanha mais alta, que ele queria conhecer um outro país, ir para os festivais. O negócio dele é trabalhar e pagar contas. Porque ele entrou naquela roda viva, né? Exatamente, porque ele seguiu a mesma receita. Então, quanto mais jovem, mais fácil, mas o que eu preciso fazer é desconstruir o excesso de engessamento que tem nos orçamentos. Então, está gastando demais com a casa, está gastando demais com o carro. Não é que você não possa ter, mas você devia ter dado um passo menor do que você deu. Pode morar numa casa de $500 mil? Pode morar numa de 400 mil também. Pode comprar um carro de 150 mil? Você pode andar num carro de 100 mil, talvez um carro de 80 mil, nem que seja usado, mas as pessoas estão confundindo o que podem comprar com o que elas precisam ter para usar. Eu preciso de transporte, eu não preciso de carro. Eu preciso de moradia, eu não preciso de uma casa. Então, moradia pode ser alugada por um tempo. O transporte pode ser algo mais flexível, eu vou usar aplicativo, transporte público, dividir carona por um tempo, para que eu possa permitir meu dinheiro crescer um pouco naquela fase que está um pouco mais abundante. É uma fase que eu tenho mais liberdade quando eu estou dando um passo a mais na minha carreira. Não importa se a renda cresceu 5%, 10% ou 100%, mas cresceu a renda, eu tenho um fôlego. Essa fase da transição é fundamental para que eu me segure um pouquinho, segure o tamanho do meu passo, permita a minha poupança ganhar uma dianteira. E aí, num segundo momento, quando eu vejo que a nova profissão se estabilizou, eu vou atrás de decisões mais definitivas. Mas as pessoas estão com muita pressa de dar aquele passo. Tem um aspecto que explica bastante disso, que é o fato de estarmos num país, você citou desenvolvimento. Eu acho que mais do que desenvolvimento, nós estamos num país em amadurecimento. Nossa população, há 5, 6 gerações atrás, não é que ela era pobre, era extremamente pobre e explorada. Era uma pequena nobreza que tinha escravos, tinha os trabalhadores que não tinham menor acesso à prosperidade. Então, a grande massa que não tinha direito a nada foi adquirindo direitos. Hoje o que a gente vê é que a cada geração, os jovens ou os novos adultos têm condições de possuir ou experimentar coisas que os pais não possuíram. Então, tem muito jovem chegando no mercado de trabalho comprando o primeiro carro da história da família. Tem muito jovem chegando no mercado de trabalho comprando a primeira casa própria da história da família. Mostrar para a família que deu certo, ou ostentar para a sociedade algo novo, é provar que aquela expectativa dos pais foi honrada. Então, não importa o tamanho do salário, você quer mostrar com um telefone novo, com uma roupa nova, com uma bolsa nova, num segundo momento com uma moto, com um carro, num terceiro momento com uma casa nova, que você está dando certo. Quando a gente vê aquelas pesquisas dos países mais felizes, sempre tem no topo lá Dinamarca, Finlândia, Noruega, o que define felicidade nesses países é que não há uma expectativa ou ambição de as novas gerações fazerem melhor do que as anteriores. Sucesso é repetir a lição das gerações anteriores, porque já davam certo há 600, 700 anos atrás. Então, quanto mais tempo a sociedade é madura, menos essa sociedade espera que os filhos façam diferente dos pais. Tem uma questão cultural aí, né? Exatamente. Porque muitas vezes esse jovem é o primeiro que entra na universidade. Exatamente. Né? E se você for comparar com um país nórdico, as pessoas estão ali usando transporte público porque funciona. Exato, né? exato. Então, quando a gente fala, puxa, o que dá certo? Depende do momento, né? Do nível da escada que você está na sociedade. Eu, falando para públicos muito abrangentes, até pouco tempo atrás, quando eu tinha contato direto com as famílias, o que está acontecendo de novidade? Meu filho entrou no mercado financeiro. O que ele faz? Ele trabalha no call center de um banco.
Legal, entrou no mercado financeiro. Pô, meu primeiro impulso era dizer, não, mas é muito pouco, né? Porque é a profissão de entrada, né? É o trabalho de entrada. Não, mas é o primeiro da família a estar trabalhando para uma grande instituição. Você não pode desmerecer essa conquista. De jeito algum, né? Tem que aplaudir, mas o problema é quando essa família se mostra muito satisfeita com isso e não ambiciona uma escalada, né? Isso pode fazer com que o filho se sinta, puxa, recompensado e não vai ambicionar buscar mais conhecimento para galgar degraus na carreira. Então, o nível de escalada social que nós precisamos ter ainda é muito grande, né? Nós já tivemos condições melhores no Brasil, né? Um momento em que mais pessoas trabalhavam. Hoje a gente vê que a informalidade é grande, por mais que a gente tenha um sistema em que permita as pessoas terem uma microempresa, né? Eu posso abrir um MEI e fazer uma atividade organizada. Tem muita gente que ainda foge da tributação. Isso faz com que não se ambicione aquela pessoa que tem uma boa ideia, tem um bom projeto, montar um plano de negócio, fazer com que aquela barraquinha, né, aquele negócio informal, daqui a alguns meses se torne um grande empreendimento. Porque ele não está sendo convidado a empreender, uma visão estratégica de um passo atrás do outro, fazer aquilo ganhar uma escala interessante. Muito se fala da geração Z, né? A geração Z não quer trabalhar a mesma quantidade de tempo que os pais, a geração Z não faz questão de comprar uma casa, comprar um carro, prefere andar de aplicativo. Quando você conversa com esses mais jovens, né, dessa geração, o que você repara realmente deles em relação a planejamento de carreira, de vida, em relação à obtenção desses bens? Bom, são duas visões diferentes, né? Antes de falar da visão econômica, financeira, vamos pensar na visão social. A geração Z é uma geração que reage a pais que eles perceberam que talvez exageraram na dose, né? Trabalho demais, sobrecarga demais, estresse demais para ostentar coisas que talvez não sejam tão importantes quanto a presença desses pais na vida dos filhos. Então, os filhos, a geração Z é uma geração que reage, né? Aquela geração hipertrabalhadora, carreira de 30 anos. Esse é um primeiro ponto. Mas tem um lado positivo que a geração Z é uma geração que percebeu que aquela história de uma carreira de 30 anos não existe mais. O mundo está se transformando tão rápido, o conhecimento dobra de tamanho a cada, não sei se falava a cada 3 meses, acho que a cada 2 dias agora. Mas o conhecimento se transforma tão rapidamente que não tem porquê dar tanto valor assim para uma faculdade de 4 anos, pensando em sair da faculdade, entrar numa grande empresa e trabalhar por mais 30. Na verdade, pode ser que eles valorizem a faculdade, mas enquanto estão fazendo a faculdade, já estão fazendo outros cursos, pensando na profissão que vão tocar por 4 ou 5 anos. E que vai dar algum dinheiro, pode ser muito, pode ser pouco, mas 4, 5 anos é o valor daquele conhecimento que ela adquiriu, porque daqui a 4, 5 anos mudou completamente. Então, quando acaba esses 4, 5 anos, eles querem um período de intervalo, um sabático, um outro período de aprendizado, e a casa própria joga contra isso. Todas as escolhas que os pais faziam eram escolhas que engessavam demais as escolhas. Por que existe casa própria? A casa própria nasceu na Revolução Industrial, quando as indústrias precisavam de muitos trabalhadores e os trabalhadores tinham que vir das vilas do interior, não se sabia como atrair esses trabalhadores. Aí nasceu a lógica da casa própria, financiada por 30, 35 anos, que obrigava o trabalhador a se engessar na cidade por um período muito longo. Aquilo garantia às indústrias o empregado por perto. Hoje, não tem tanta necessidade do trabalhador estar naquela função por tanto tempo, e os jovens perceberam que, mas peraí, o meu conhecimento vai ter muito mais valor se for um conhecimento inovador. Então, em vez de uma grande faculdade, vamos fazer um curso mais rápido. Eu aprendo algo que ninguém sabe, eu vou fazer algo que ninguém sabe, eu vou ganhar um pouco mais por isso. Esse conhecimento não vai durar muito tempo, mas depois desse tempo eu tiro um sabático e vou me preparar para um próximo curso, e a vida vai acontecer em vários ciclos. Para esses vários ciclos acontecerem, o jovem não pode se amarrar a um carro, a uma casa, a um compromisso que vai pagar por muito tempo, porque isso vai tornar esse jovem menos ousado, né? Menos flexível para abraçar oportunidades que vão surgir talvez não no seu bairro, mas num outro país. Então ele quer flexibilidade e ele está sabendo usar bem essa flexibilidade que surgiu alguns anos antes com essa ideia de co-living, de compartilhamento de transporte, né? Pô, eu não preciso ter, basta eu usar. A geração Z muito sabiamente usa os recursos que estão à disposição sem mobilizar um patrimônio, sem pagar juros por isso. Eles vão se dar muito bem nesse mundo de rápida transformação que acontece hoje. E o fato deles terem essa relação diferente com os bens, né? Claro que a gente está generalizando, né? Obviamente que existem pessoas para quem isso ainda seja valioso, né? Dependendo muitas vezes da condição social, enfim.
Mas o fato deles não se apegarem tanto como a geração dos meus pais e dos meus avós com esses bens, fazem com que eles pensem no futuro, num planejamento, ou é uma coisa assim, tô gastando, tô ganhando, tô gastando? Eles sabem o que é futuro, eles sabem que quando derem uma tacada de sorte, eles vão talvez prosperar muito rapidamente. Talvez esse futuro não seja um futuro construído tijolo a tijolo, como eu sugeri no começo da conversa, né, que seja algo mais do curto caminho longo, mas eles sabem também que talvez se não tiverem condições de construir um futuro tão robusto, a cada ciclo de novidade, a cada nova atividade que surge no mercado, surge a oportunidade de aprender um conhecimento novo que vai permitir um trabalho que não é tão desgastante, porque não é um trabalho de longuíssimo prazo, que permite fazer algo novo e talvez acertar, ter uma nova chance de acertar na carreira. A nossa geração, a minha geração, eu que estou com 51 anos, é uma geração que se sentiu muito penalizada por ter que escolher sua profissão lá com 18 anos. Fazer faculdade, não importa, mas se você errou na profissão... Você era obrigado a errar até o fim. Se arrepender, você tem que dar muitos passos atrás para tentar criar uma outra profissão, enquanto que a geração Z não tem isso. Não estou gostando do trabalho, não está gostando, trabalha mais alguns meses para fazer um pé de meia e parte para outra experiência. Vamos aprender uma outra área, um outro conhecimento, num outro país. É uma lógica muito mais flexível. E isso permite ao jovem até um exercício de criatividade e motivação diferente. Quando você não gosta de uma atividade e você vai buscar outra, você está num processo de motivação. Então, a chance de você dar certo é muito melhor do que se manter resignado por anos, décadas, numa profissão que não é exatamente o que você gostaria de fazer. E esse comportamento não é incompatível com um planejamento financeiro de longo prazo? Não. Na verdade, esse jovem ele tem consciência que talvez ele até deseje mais do que seus pais em termos de patrimônio. Ele não quer ter casa, mas ele quer ter $1 milhão, $2 milhões na conta. Talvez a profissão atual não permita isso, mas ele está em paralelo fazendo alguma poupancinha. Essa poupancinha pode ser ou para dar um salto para a próxima profissão ou para ir sendo guardada para uma independência financeira. Os jovens de hoje poupam mais do que os jovens de 2, 3 gerações atrás. A única diferença é que os jovens de 2, 3 gerações atrás que poupavam para independência financeira, para aposentadoria. O conceito de aposentadoria hoje meio que morreu. Tem direito à aposentadoria formal, se trabalhar para uma empresa, contribuir para o INSS, vai ter direito a se aposentar, mas o jovem de hoje não pensa em parar de trabalhar. Ele pensa em trabalho flexível, ele pensa em ser um nômade digital, ele pensa em viver em outros lugares, tentar ter um trabalho que ele possa dar uma consultoria online, que ele possa fazer um curso em qualquer lugar do mundo, mas ele já não tem aquela necessidade de parar de trabalhar. Porque o que faz as pessoas quererem parar de trabalhar ou desejar aposentadoria ainda jovens, né? Porque hoje se aposentar aos 60, 65 anos é jovem, né? É diferente de 30 anos atrás. O que faz as pessoas desejarem aposentadoria é que elas estão, desculpa a palavra, de saco cheio da carreira. Elas não aguentam mais, elas estão há 30 anos, 20 anos fazendo a mesma coisa e elas querem aposentadoria. E não tem muita opção porque o conhecimento que elas adquiriram é para funilar para uma única atividade. Como os mais jovens estão abrindo o leque de conhecimentos, uma hora aprende programação, na outra aprende sobre, relações internacionais, na outra vai aprender sobre comunicação. Essa amplitude de leque está fazendo com que eles tenham contato com mais experiências. Então, eles se veem trabalhando de uma maneira diferente, com menos sobrecarga, com mais autonomia, com 60, com 70, com 80 anos. Então, o conceito de aposentadoria ficou mais fraco. Então, é um planejamento que existe, é um planejamento mais baseado em ciclos, mas é um planejamento que sempre tem uma poupança sendo feita em paralelo. A única diferença é que essa poupança não é para formar $1 milhão. Pode ser a poupança para abrir um projeto empreendedor, uma poupança para fazer um próximo curso, uma faculdade diferenciada, não digo nem faculdade, né? Um curso técnico que permita abraçar uma profissão que hoje não existe. Mas eles estão preparados para isso, enquanto os mais velhos não estão. Você falou no começo da nossa conversa que fazer esse planejamento com pessoas mais jovens, obviamente, é mais fácil, né? Mas existe um limite para você planejar o seu futuro ou qualquer momento que você decidir é o momento? Não tem limite, até porque eu já planejei a vida de várias pessoas com mais de 90 anos. E quando a gente fala mais de 90 anos, obviamente que entra o assunto sucessão, né? Patrimônio que eu tenho, como é que fica, para quem fica. Mas tem a questão de, se a pessoa está procurando planejamento com 90 anos, ela é lúcida. Então, ela ainda quer viver bem por um tempo. Então, o que eu proponho, e é o mesmo que eu proponho para os mais jovens, é que planejamento é para não só acumular dinheiro, mas eu preciso convidar a pessoa a buscar o que está faltando na vida dela. Quando eu falo para casais, já que meu livro mais conhecido é sobre casais,
A conversa sobre dinheiro não é quanto você gastou na semana passada ou o que significa esse gasto aqui que não estava nos planos. Isso não é conversa, isso é guerra. A conversa sobre dinheiro é, você está feliz? Essa pergunta tem que ser feita com muita frequência, porque o que motiva um casamento, o que motiva a formação de uma família, lógico, as famílias planejadas, vamos fazer juntos o que está sendo legal fazer. Antes de um casamento sempre tem um namoro. Né? O namoro você tem uma experiência interessante, vocês foram viajar para um lugar legal, presentes que são dados, um se cuida para o outro. Então, tá tão legal esse clima, tá tão legal essa química, que o casal deseja fazer isso pro resto da vida. Só que eles não percebem que a partir do momento que eles se casam, eles querem provar tanto para a família que deram certo, que já exageram na casa, exageram no carro, no plano de saúde, e morre completamente aquela chance de continuar fazendo o que era bom, que era o namoro. Então, o ser feliz se pergunte, o que está faltando na sua vida que você ambicionava fazer? Você achou que ia viajar? Você achou que ia estar em contato com pessoas queridas? Você perdeu os amigos? Se afastou deles? Que tal resgatar? Isso tem custo. Então, eu vou convidar jovens e mais velhos a desfazer uma parte do custo de vida, simplificar a moradia, simplificar meio de transporte, não para economizar e ter dinheiro, mas para voltar a fazer aquilo que se esqueceu em algum lugar do tempo. Por que para o mais jovem é mais fácil? Porque até pouco tempo ele sonhava com coisas que ele achava que eram ambiciosas e que agora talvez estejam esquecidas. A pessoa de 90 anos já está no século passado o sonho dela. Talvez ela nem lembre que tinha, mas eu vou tentar resgatar. É um exercício com muito suporte psicológico aí, de que vamos tentar ver o que faltou na sua vida e vamos construir. E aí o planejamento tem um argumento, né, do porquê poupar. Poupar para realizar sonhos, não para ter tranquilidade. Às vezes uma pessoa endividada está tranquila. Tem gente que está endividado, tá ruim a situação, tem cobrança chegando, a pessoa está indo para a festa, a pessoa está celebrando com os filhos, está vivendo uma vida desconfortável financeiramente, mas bem. Se eu falar para ele, olha, vamos pagar essa dívida, mas cortou o lazer de fim de semana, você não pode mais ver sua mãe que mora no interior, você não pode mais beber uma cervejinha com seus amigos no fim de semana, essa pessoa vai preferir estar endividada. Então eu tenho que sempre propor um caminho da felicidade. Então você vai poupar para realizar alguns projetos, alguns planos, alguns sonhos, e em paralelo vão poupar também para garantir que isso não se perca no futuro. E a pergunta que todo mundo se faz baseada num senso comum, dinheiro traz felicidade? O dinheiro não vai trazer felicidade se você não souber o que é felicidade. Esse que é o problema. Com dinheiro ou sem dinheiro, você faz escolhas. O problema é que sem boas referências, sem boa educação, sem você ser convidada a ter uma postura estratégica para realizar seus sonhos na vida, você vai fazer escolhas guiadas pelo que é vontade dos outros. Eu vou ostentar, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou seguir uma trend, né? Vou ficar na moda. Você está comprando, você não está consumindo felicidade. Quando você tem pouco dinheiro, você pode fazer coisas boas e coisas ruins. Quando você passa a ter muito dinheiro, se você não sabe fazer boas escolhas, agora você vai ter muito poder para que as suas más escolhas ganhem uma dimensão muito maior. Então, a pessoa infeliz, com muito dinheiro, se ela ganhar na loteria, por exemplo, ela vai ser muito infeliz. Uma pessoa que é feliz com pouco dinheiro, a partir do momento que ela ganha mais, que ela alcança algum benefício, recebe um bônus, uma herança, essa pessoa passa a ser muito mais feliz com aquele dinheiro. Então, o conceito não é dinheiro comprar ou não felicidade. A pessoa tem que saber o que está faltando na vida dela, o que faz ela feliz, para que com a construção financeira, ela potencialize as escolhas que ela faz. Então, o dinheiro a gente vai entender como um potencializador, não como um realizador. Bom, queria agradecer essa conversa com Gustavo Cerbasi, que é especialista em educação financeira, com décadas de carreira, milhões de livros vendidos. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Deliciosa a conversa, obrigado. Obrigada. Bom, eu agradeço a audiência e já convido vocês a participarem dos nossos próximos encontros, a assistirem aos novos episódios do Na Ponta do Lápis. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau.